Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Adolescente e rapaz assassinados a bala em Olinda. Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 5 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, um homem foi assassinado, espancado até a morte quando bebia. Esse crime aconteceu no Agreste do Estado, e quem traz informações pra gente é o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu na Vila Canaã, no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi Cleibson Ferreira da Silva, com 33 anos de idade. Ele morava no bairro Coab, em Toritama, também no Agreste, e trabalhava consertando celulares. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz estava bebendo em um espetinho, quando houve uma confusão e ele foi brutalmente espancado por 4 homens. Cleibson chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Toritama, onde não resistiu aos ferimentos. A polícia militar foi acionada para a ocorrência e realizou algumas diligências na localidade. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Na área onde o rapaz foi espancado, impera a lei do silêncio, e a polícia teve poucas informações sobre a morte da vítima. Logo após os trabalhos dos policiais civis, o corpo do autônomo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, o IML de Caruaru. Apesar da Vila Canaã fazer parte de Caruaru, a chefia da Polícia Civil determinou que os crimes cometidos na localidade sejam investigados pelos policiais da Delegacia de Toritama, que já deram início às investigações. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um eletricista acusado de estupro foi preso. Já tinha um mandado de prisão contra ele, foi preso na cidade de Belo Jardim, no Agreste do Estado. Foram policiais da ROCAN, 15º Batalhão, que receberam informações sobre a localização de José Wellington Rodrigues de Lacerda, 47 anos de idade. Ao ser encontrado, ele tentou enganar os policiais dando nome falso, mas aí a casa caiu. Isso aconteceu, minha gente, atrás de uma estação do metrô, no bairro do Jardim São Paulo, aqui mesmo no Recife. Cleidson Vinícius Santana Rosa, jovem com 22 anos de idade. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo já esta madrugada, por volta das 2 horas, sofreu esse atentado na rua Santo Ângelo, no bairro de São Martim. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Cleidson Vinícius Santana Rosa, de 22 anos, foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Daniel Alves de Oliveira, 48 anos de idade. Este foi agredido a bala em Nova Descoberta num atentado de autoria e motivos não informados, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Ele, o cidadão Daniel Alves de Oliveira, 48 anos, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Vitor Henrique Nascimento da Silva, com 26 anos de idade. Este foi assassinado a bala. Primeiro ele foi baleado na rua Joaquim de Brito, esquina com a sorveteria Frisabor, que fica no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O suspeito, Nildo Freire de Campos, 41 anos de idade. Ele, o Vitor, deixa eu ver aqui, ele estava descendo do carro dele com a esposa e filhos quando foi baleados pelos assassinos, isso mesmo, baleados pelos criminosos. E daí a polícia identificou um deles como sendo Nivaldo Freire de Campos, isso mesmo. O Vitor Henrique Nascimento da Silva, de 26 anos, foi levado para... ele foi socorrido no Hospital da Restauração e não resistiu e faleceu. O elemento suspeito, Nildo Freire de Campos, 41 anos, ele foi preso em flagrante. E o Vitor Henrique Nascimento da Silva, conforme dissemos, chegou a ser levado
para a emergência do Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos. Diógenes Fábio de Oliveira, 28 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Morreu no quintal de uma residência localizada na rua Deodato Torres, pertinho do atacadão do metrô, estação do metrô, perto da estação do metrô, no Barro, isso mesmo. Ele foi assassinado a bala e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas. O corpo de Diógenes Fábio de Oliveira, 28 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHBB. Gleidson Gerlânios Alcântara de Melo, rapaz com 27 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 27 de setembro, em frente ao Residencial Alexandre, no bairro Saramandaia, em Igaraçu. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Como tem poucos aniversariantes hoje, vamos logo adiantar, né? Binha do Ceup está aniversariando hoje, portanto, lá no clube do Ceup que haverá a festa pro Binha, isso mesmo, valeu Binha, um abraço. Agora os aniversariantes da MERP PMVM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje o sargento José Antônio de Paula e também a pensionista Josefa Clementina Teixeira. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Eita, minha gente, um adolescente de 13 anos foi socorrido no hospital João Secundino, em Águas Belas, no agreste do estado, vítima de um tiro acidental. Estava com a espingarda, né? E aí o resultado, houve esse acidente, ele acabou sendo atingido na mão porque a arma explodiu. Foi um acidente, ele foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. É um perigo, criança, adolescente com revólver, com arma na mão. Aí um acidente, né? Poderia ter até ser um acidente fatal, mas graças a Deus ele teve um problema na mão, evidentemente foi levado para o hospital local e deve ser transferido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, porque é no HR onde esses casos aparecem, principalmente com queimaduras. Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados, está lá para atender justamente a rapaziada. E lembrando que no final de semana no estado de Pernambuco foram registrados 24 assassinatos, isso mesmo, 24 pessoas foram mortas nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco. 9 crimes, 9 assassinatos foram registrados no interior e 15 no Grande Recife. 15 no Grande Recife e 9 no interior. E este ano em Pernambuco, minha gente, do dia 1º de janeiro até agora no estado, foram registrados 3.479 assassinatos, isso mesmo, 3.479 pessoas foram mortas em Pernambuco este ano. Olha, minha gente, um vigilante foi esfaqueado por um cliente, isso mesmo, enquanto estava trabalhando em uma farmácia. Isso aconteceu em uma farmácia, ele foi esfaqueado por um cliente, é coisa séria realmente. O repórter Adúlcio Lucena tem as informações pra gente. A farmácia fica na esquina da rua Ribeiro de Brito, com a Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, zona sul do Recife, e funciona 24 horas. De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, o jovem com 22 anos de idade chegou ao estabelecimento dizendo que queria comprar um determinado medicamento. Em seguida, ele teria falado que estava sem dinheiro, mas queria levar o remédio de todo jeito. Foi no momento em que começou uma confusão. O segurança da farmácia tentou intervir, mas segundo a polícia, o suspeito puxou uma faca e acertou o segurança nas nádegas. A vítima foi socorrida para a UPA da Imbiribeira e já recebeu alta. A polícia militar foi acionada e o agressor acabou preso. Ele foi levado para a delegacia de Boa Viagem, onde foi autuado em flagrante. Ainda segundo a polícia, em depoimento, o suspeito contou que é da cidade de Petrolina, no sertão do estado, e que tinha vindo ao Recife há 2 meses para fazer um tratamento numa clínica de reabilitação, por ser usuário de drogas. Recentemente, saiu da clínica e estava vivendo em situação de rua. A polícia continua investigando o caso
inclusive analisando imagens de câmeras de segurança da farmácia. Nossa equipe de reportagem esteve no estabelecimento, mas a gerência da farmácia não quis se pronunciar sobre o caso. Hoje pela manhã, o suspeito vai passar por audiência de custódia. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um idoso ficou ferido com cortes no rosto, tentativa de roubo registrada dentro do banheiro do terminal rodoviário no centro da cidade de Nazaré da Mata. A vítima, José Henrique da Silva, 74 anos de idade. Ele foi abordado por um homem com um pedaço de madeira, com uma lâmina na ponta, né? Aquele negócio que o cara fabrica para poder cometer assalto. Aí anunciou o assalto ao cidadão, e o senhor Henrique reagiu e foi atingido no rosto, sofreu cortes no rosto. Ele foi socorrido na emergência do hospital local. Gilberto Ramos da Silva, de 25 anos de idade, um ex-presidiário. Ele foi alvejado com disparo de arma de fogo no atentado no último dia 15, na rua Guarida, no bairro dos Torrões. Isso mesmo, baleado por elementos desconhecidos. Gilberto Ramos da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. João Paulo Nilo dos Santos, de 35 anos de idade, esse foi brutalmente espancado no Cotel, isso mesmo, no Cotel em Paraty Paulista, espancado por um outro preso lá. O resultado é que ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Paulista, e de lá da UPA, João Paulo Nilo dos Santos, 35 anos, foi removido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu. Ele foi brutalmente espancado, tinha ferimento à bala e morreu na emergência do Hospital da Restauração. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Danilo Matheus da Silva Nascimento, jovem com 24 anos de idade, ele morreu baleado durante uma intervenção policial. Isso aconteceu na Travessa São Paulo, em Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Reagiu com a Polícia Militar, houve essa troca de tiros, e quem estava com ele, o comparsa dele, conseguiu fugir. Isso mesmo, conseguiu fugir, mas ele, Danilo Matheus da Silva Nascimento, se confrontou com a polícia, acabou sendo socorrido no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Olha, minha gente, continua o impasse no Alto José Bonifácio, zona norte do Recife. As pessoas continuam sendo prejudicadas. Os ônibus não estão subindo nem estão descendo, então as pessoas descendo ladeira, subindo ladeira, pessoas idosas principalmente com crianças. A coisa está séria realmente. Isso precisa ter, bota 2 policiais dentro do ônibus, pelo menos por enquanto, para poder o pessoal poder se locomover. Bota 2 policiais, ninguém vai tocar fogo no ônibus com policial não, de maneira alguma. Eles estão esperando praticamente a polícia sair do local para começar tudo de novo. Eu obtive informações de que tem 2 escolas lá em cima, no Alto José Bonifácio, que os caras estão de olho nessas escolas, querendo atear fogo. Estão querendo atear fogo, então é preciso que a turma verifique essa situação. Agora fica a população prejudicada, principalmente os idosos, porque não podem pegar ônibus. Ninguém tem condições de estar pegando táxi, Uber, essa coisa não. Tem pessoas domésticas com crianças querendo levar para o hospital, não tem condições, porque o ônibus não está subindo, não está descendo e ninguém toma providência. É uma coisa absurda realmente. Adolescente e rapaz assassinados a bala em Olinda. Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 5 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Adeildo Severino de Lima, este rapaz foi assassinado com disparo de arma de fogo. Assassinado a bala, disparo de arma de fogo na Rua 4, em Lagoa do Carro, no interior do estado. A casa está sendo o quê? A casa está... Bom, foi em casa que ele foi assassinado. Adeildo Severino de Lima foi morto a tiros dentro de casa e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E um casal, minha gente, também foi assassinado. Isso mesmo, um casal
foi assassinado a bala. José Maria Alves dos Santos, 45 anos de idade, e uma adolescente de não tem idade, mas um adolescente seria a companheira dele, eu não sei também, e aí os dois foram assassinados com tiros de pistola dentro de casa, no sítio Lagoa de Cima, zona rural de Alagoinha, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Os corpos do cidadão José Maria Alves dos Santos e da adolescente foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. A polícia está investigando esse duplo assassinato que aconteceu lá em Alagoinha, mais precisamente no sítio Lagoa de Cima, zona rural daquele município. Portanto, foram elementos que invadiram a residência e mataram os dois, o casal José Maria Alves dos Santos, 45 anos de idade, e a adolescente. Mataram os dois dentro da residência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Roberto José de Melo, este foi baleado na cabeça e tombou sem vida em terras do Engenho, meia légua, justamente em um estabelecimento comercial no Bar do Seu Lucas. Ele foi assassinado no Bar do Seu Lucas com disparos na cabeça, fica em Cortês, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Roberto José de Melo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhum documento de identificação foi encontrado morto a bala em um canavial da usina Cruangi, em Timbaúba. A causa mortes, homicídio, assassinado a bala, mas a polícia não tem nenhuma linha de investigação ainda para o caso. Vai primeiro identificar a vítima, que está ainda não identificado, o corpo no Instituto de Medicina Legal. Portanto, este rapaz desconhecido foi assassinado a bala e o corpo encontrado em um canavial da usina Cruangi, em Timbaúba. Sérgio dos Santos, um homem com 44 anos de idade. Aliás, esse rapaz, ele completou ontem 44 anos de idade. O presente, sabe qual foi? A morte. Ele foi assassinado. Isso aconteceu em Águas Belas, no Agreste do estado. Elementos desconhecidos meteram bala e mataram Sérgio dos Santos, 44 anos, aniversário ontem, e ontem mesmo ele foi assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Vinícius Paulino de Souza, um ex-presidiário, inclusive com a tornozeleira do sistema prisional, ele com a tornozeleira do sistema prisional, ele foi assassinado a bala no centro em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo dele, Vinícius Paulino de Souza, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Rosinaldo Alexandre Lacerda, cidadão com 56 anos de idade, isso mesmo, 56 anos de idade, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo, e esse crime aconteceu no sítio Taboleiro, em Barra do Tamboril, interior do estado. Ele foi assassinado a bala e, segundo informações do suspeito, um tal de Gago está sendo procurado pela polícia. Gago está sendo procurado pela polícia. Rosinaldo Alexandre Lacerda, de 56 anos de idade, chegou a ser levado para o Hospital Regional em Salgueiro, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Gildarque Vicente da Silva, este rapaz foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua 17 de setembro, em Arco Verde, no sertão do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. A polícia continua investigando este caso. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Davidson Batista de Oliveira, 41 anos de idade. Davidson Batista de Oliveira, 41 anos de idade. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Bibiribe, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. E ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. O pessoal do DHPP permanece investigando o caso. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Eita, deixa eu ver aqui. A Adeilza está com a gente. Tiago Silva também.
Zé do Peixe está lá no bode, no Pina. Isso aí, toda a turma ligada com a gente aqui. Júnior Lemos também está ligado também com a gente. Júnior Lemos, isso mesmo. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O presidente da AMERP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Pensionistas, PMBM de Pernambuco, Tenente William Vieira e toda a diretoria, almejam a todos os sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da AMERP, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2024 seja de paz, amor e harmonia. São os votos de todos aqueles que estão à frente da AMERP, trazendo sempre o melhor para os associados e dependentes. Deus acima de tudo. AMERP, trabalho, dignidade e credibilidade. Adolescente e rapaz assassinados a bala em Olinda. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparo de arma de fogo em um beco localizado na rua Barão Vermelho, bairro Passarinho, em Caixa d'Água, Olinda. Ele foi assassinado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele estaria metido em tráfico de drogas e era agente tipo gato. Já havia escapado de 4 atentados e conseguiu sobreviver. Só que ontem, esse final de semana, ele não resistiu, foi assassinado mesmo. O corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ainda em Olinda, a vítima da violência foi Wanderson Rodrigues Cabral, 31 anos de idade. Ele foi morto a bala na Travessa José Matias Bezerra, no bairro do Varadouro. Ele estava na residência da avó dele e foi morto perto da casa da vovó com disparo de arma de fogo. Foram 2 homens numa moto e também elementos em carro dando cobertura. Wanderson Rodrigues Cabral chegou a ser levado para a emergência do Hospital da Restauração. E atenção! Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 5 pessoas assassinadas. A primeira vítima da violência no Cabo foi William Salles da Silva, 31 anos de idade. Ele foi alvejado a bala na Rua da Saúde, lá em Pirapama, no Cabo, por 2 homens numa motocicleta branca vermelha. Levado para o Hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Adriano da Silva Correia, de 18 anos de idade, conhecido como Mago Cafufa, ele foi assassinado a bala na própria residência, na segunda travessa Sofia Ramos, no bairro São Francisco, lá no Cabo. Cerca de 10 homens encapuzados invadiram a casa e cometeram crime. De acordo com informações, ele já havia sido apreendido quando de menor idade. Ele morava de aluguel com a mulher, mas a mulher não presenciou o crime porque eles tinham brigado e ela tinha saído de casa. Portanto, a mulher, companheira, não viu ele ser assassinado. Cafofo Mago, que é o Adriano da Silva Correia. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Mais uma vítima da violência foi o Wilker Caetano Serafim, 34 anos, um ex-presidiário. Ele foi assassinado a bala, tiros de .40, no Engenho Boa Vista, no terreno de uma casa que fica em uma propriedade rural lá no Cabo de Santo Agostinho. Cerca de 6 homens foram lá e meteram bala, mataram ele. A outra vítima do Cabo foi Almir Bernardo da Silva Melo, 21 anos de idade. Almir Bernardo da Silva Filho, 21 anos, ele foi baleado juntamente com um adolescente de 16 anos. Foram tiros de pistola 380 e também revólver 38 na rua Mário Henrique Teixeira, na Vila Claudete, na Coab, lá na cidade de Igarapu, no Cabo. É crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Almir seria usuário de drogas, seria o alvo, morreu na hora. O menor ficou ferido e foi levado para o Hospital da Restauração. E a quinta vítima da violência no Cabo foi Lucas Mateus da Silva, de 19 anos, assassinado a tiros na Avenida Prefeito Diomedes Ferreira, ou Rua Livinha Carvalho dos Santos,
bem pertinho de uma igreja presbiteriana, lá em Ponte dos Carvalhos. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Os corpos dessas pessoas mortas no Cabo 5 foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.